E aqui um outro livro interessante, né? Eu vou acelerar um pouquinho, que a gente está próximo do final e eu quero dar tempo de concluir. Mas A Insustentável Leveza do Ser, o título já é bastante sugestivo, né? A Insustentável Leveza do Ser. Ele vai fazer o tempo todo, ele vai criar personagens, né? Você tem o Tomás, a Sabrina, a Teresa e o Franz. São 4 personagens que ele vai trazer aí a contraposição de peso e leveza, né? Teresa vai representar um peso na vida de Tomás. Eles formam um casal, né? E há uma contraposição, porque Tomás é um Dom Juan, que quer ficar com todas as mulheres do mundo. Só que ele se apaixona por Teresa e Teresa tem algo que o atrai, né? E ela sofre muito com as traições dele. E ele sofre com o sofrimento de Teresa. Então, assim, a leveza seria ele dar vazão ao seu desejo de sair ficando com todo mundo, aleatoriamente. Mas alguma coisa, Teresa não obrigou, nem pôs uma arma na cabeça e falou, você vai ficar comigo. Ele se apaixonou por Teresa. Aí vem a âncora, né? E puxa Tomás. E Tomás não consegue manifestar. A ideia do Milan Kundera, então, é que é impossível sustentar a insustentável leveza do ser, né? É impossível sustentar a leveza, no fundo. Fiz um reverbal. Então é muito interessante. É um livro riquíssimo, bem profundo, bem nietzschiano. Ele começa com o Eterno Retorno, né? E ele vai trazer muita ideia de Nietzsche, de amor fati, de Eterno Retorno, que não dá tempo da gente se aprofundar agora, mas é um outro livro que eu aconselho amplamente, né? E aqui algumas citações. O homem, porque não tem senão uma vida, não tem nenhuma possibilidade de verificar a hipótese através de experimentos, de maneira que não saberá nunca se errou ou acertou ao obedecer a um sentimento. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Sabina retomará o caminho das traições e, de tempos a tempos, no mais fundo de si própria, cintilará na insustentável leveza de ser uma ridícula canção sentimental que fala de 2 janelas iluminadas através das quais vive uma família feliz. Sabina é um outro personagem que é amante de Tomás e amiga de Teresa, né? Então rola durante o tempo um triângulo amoroso. E ela é uma outra mulher, só que ele desenvolve os personagens. Não dá tempo de eu trazer toda a psicologia desenvolvida, né? Mas ele desenvolve muito bem os personagens. E ela também se relaciona no mundo, ela anda livremente no mundo. Só que ela, ao contrário de Tomás, não se permite ter essa âncora. Por um tempo ela fica com o Franz, que vai ser o peso dela, e o Franz é um professor universitário, né, que é fascinado por Sabrina, porque Sabrina é a sombra de Franz. E Franz é a sombra de Sabrina. Franz tem uma família, tem uma filha, tem uma mulher, Marie-Claude, né, que é todas, Dondoc, é a socialite da sociedade. E Sabrina é a artista, é a que é mais livre. Só que ela sucumbe à sombra da leveza, do que a gente está chamando aqui, né? Teresa também tem um aspecto interessante, né? Mas enfim, sugiro a leitura desse livro. E só finalizando, portanto, o fardo mais pesado é também, ao mesmo tempo, a imagem do momento mais intenso da realização de uma vida. Quanto mais pesado for o fardo, mais próxima da terra se encontra a nossa vida e mais real e verdadeira é. Olha que interessante. A leveza é uma fuga da vida, né? O peso é o que me faz viver, apesar das dificuldades. Aqui a gente pode de novo trazer a síndrome do puer eterno. O puer eterno é o Peter Pan. É o que é o tão leve que ele vive voando, né? Na terra do nunca. Na terra que não pode existir. Onde os meninos são sempre meninos. Ninguém cresce, né?
é perfeito essa metáfora do Peter Pan e da leveza, né? Mas ela é insustentável. Milan Kundera, genial, genial, né? E aí, Maquiavel, quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja. E se não consegue realizá-lo, maior dor sente. De Hermann Hesse, a gente tem aqui o Lobo da Steppe, né? Que é um personagem bastante complexo, né? Que vive ali também como Dom Casmurro enclausurado, entregue ao vício da bebida, né? Que vive ali de dividendos, de investimentos que ele faz, e está meio sem sentido na vida, e ele vai encontrando personagens que vão chamando ele para a vida. A ideia do peso e da leveza a gente pode transpor para cá também, né? E é o Harry Haller, o personagem principal. O autor é o Hermann Hesse, né? Então ele pega assim, HH, né? E ele diz numa entrevista que esse livro foi uma grande terapia para ele, onde ele, ao escrever esse personagem, ele trabalhou a sua sombra. E ele vai encontrar quem? Hermínia, que é a mulher que chama ele para a vida. E Hermínia é o feminino de Hermann, né? Então é a ânima dele, é a parte feminina dele. E aí ele vai, nesses encontros, ele encontra Pablo também, que é um músico voltado totalmente para a sensação e sentimento, né? Ele vive a música de uma forma visceral. Já o Harry Haller, ele é culto, ele é erudito, ele gosta da música clássica para discutir teorias musicais. E aí ele quer discutir teoria musical com o Pablo, e o Pablo fala, cara, eu não vou perder meu tempo discutindo teoria com você. Eu até sei disso que você está falando, mas para mim a música é viva, ela tem que se manifestar, né? Ela não pode ficar presa a essas teorias, a essa erudição. Então é muito rico, né? Aí aqui algumas citações. Arde então em mim um selvagem anseio de sensações fortes, um ardor pela vida desregrada, baixa, normal e estéril, bem como um desejo louco de destruir algo, seja um armazém, uma catedral ou a mim mesmo, de cometer loucuras temerárias, de arrancar a cabeleira e alguns ídolos venerandos, de entregar a um casal de estudantes rebeldes os ansiados bilhetes de passagem para Hamburgo, de violar uma jovem ou de torcer o pescoço a algum defensor da ordem e da lei. Ele é um daqueles que tem bastante consciência da sua sombra também, ele percebe esses sentimentos. O Jung fala que o primeiro passo para você lidar com sua sombra é você admitir em você toda predisposição para o mal. Porque só assim você pode evitar de fazer o mal. Porque se você nega com toda a força que você pode fazer o mal, você acaba o fazendo, de forma sombria. Tem uma cena icônica disso no filme Chocolate, onde o prefeito lá da cidade, que é o que fala todas as regras, o que fiscaliza todo mundo, se está na quaresma, se come, o que não come, como se veste, o que faz. Aí chega a Juliette Binotti, que é a mulher que faz chocolates na cidade, causa o maior rebuliço. Ele entende Juliette Binotti como a maior inimiga, né? O próprio diabo, ela tem que ser destruída. E aí ele vai e no momento assim que ele é totalmente tomado pela sombra, ele quebra a vitrine da loja dela e começa a quebrar os chocolates, aí o chocolate cai na boca dele, e nesse momento ele é tomado pela sombra e ele come chocolate até perder a consciência. Olha que cena fantástica, né? Essa é uma cena fantástica de você ser tomado pela sombra. Do tanto que você nega, o tanto que você nega, quando ele vai, ele quebra todas as regras dele, porque esse comportamento é reprovável para ele, né? Ele quebrar propriedade particular, ele invadir, ele depredar, ele condenava isso. Ele era um homem justo e honesto, vamos dizer assim, mas rígido ao extremo, né? E aqui a gente tem, então, deixa eu trazer... Harry encontra em si um homem, ou seja, um mundo de pensamentos, de sensações, de cultura, de natureza domada e sublimada. E vê também, ao lado de tudo isso, um lobo,
ou seja, um obscuro mundo de instintos, de selvageria e crueldade, de natureza bruta e insublimada. Apesar dessa divisão, ao que tudo indica tão claro do seu ser em duas esferas, que são inimigas entre si, de quando em quando já percebeu que o lobo e o homem, durante algum tempo, vivem reconciliados. O Hermann Hesse, ele fez análise no Instituto Zurich de Jung, e aonde eu li em algumas biografias que ele chegou a fazer análise com o próprio Jung, né? Então ele entendia muito bem disso. E aí no final, depois, no final do livro, você tem o teatro mágico, que na verdade ele encontra desde o início o chamado para o teatro mágico, mas ele nunca encontra onde é esse teatro mágico. Aí ele passa por uma série de situações e no final ele consegue entrar nesse teatro mágico. No teatro mágico tem várias portas e atrás de cada porta tem a realização de um desejo. Alguns conscientes, alguns inconscientes. Aí tem lá uma porta que é: todos os amores são possíveis. Ele entra nessa porta e ele se relaciona com todas as mulheres que ele gostaria de ter se relacionado durante a vida e não se relacionou, né? E ali é um aspecto da sombra que esse não era tão prejudicial. São só coisas que você vai realmente não viver realmente muitas coisas, né? Mas ali ele, nesse teatro mágico, onde tudo é possível, é um referencial para esse lugar do inconsciente onde você pode compensar as faltas que você não teve na vida. Ele não pode, de fato, voltar atrás e fazer o que ele não fez. Mas na imaginação ativa, isso é uma grande imaginação ativa, esse teatro mágico, né? Onde ele vai entrando. Ele era um pacifista, assim como Hermann Hesse, né? Harry Hallen, e de fato aconteceu isso. Ele escreve um artigo e ele é extremamente condenado por esse artigo, porque ele critica a guerra que estava acontecendo. E ali, numa das portas, ele entra e ele mata todo mundo. Então ele tem que se entender também como alguém que pode fazer a guerra, como alguém que pode matar, para ele não ser tomado pela essa sombra da violência, da guerra. Não é só escrever, não é só na persona colocar assim: eu sou pacifista. Eu tenho que pacificar a guerra dentro de mim também. E ali ele vai e ele vive isso, e ele vive uma série. É fantástico. O final desse livro, para mim, ele é extremamente terapêutico. É aqui a gente vê um personagem. Aí no final ele fracassa, né? Eu não vou dar o spoiler final, mas ele fracassa. E aí todo mundo ri da cara dele no teatro mágico e fala: cara, aqui tudo é possível. O fracasso também tá. Você não fracassou, não é possível fracassar aqui. Mas o seu fracasso foi se sentir culpado de fazer alguma coisa aqui. E aí ele fala: mas você pode voltar aqui quantas vezes você quiser. E aí termina-se com essa mensagem. Termina-se com esse personagem que começa o lobo da estepe, né? Aí tem o tratado do lobo da estepe, aquele que é carrancudo, que é fechado, que é enclausurado, que fica só ali, né? Que luta contra os seus instintos, contra os seus desejos que não podem ser manifestos. Depois ele vai encontrando personagens que vão dando vazão a esses desejos, sem nem que ele perceba. E isso acontece na nossa vida também, né? Por isso que é bom se relacionar, sair da zona de conforto, conhecer pessoas diferentes de você. Porque as pessoas diferentes de você são a sua sombra. E elas vão te ensinar muito, só sendo quem elas são. Não, elas vão ensinar oralmente, né? Não conhecimento passado. Se relacionar com alguém diferente de você é um grande aprendizado de vida. E aí ele vai, e é um personagem que é diferente de todos esses que eu trouxe. Diferente do Dorian Gray, diferente do Lucas Moore, diferente do Homem do Subsolo. Porque é esse que olha para a sua sombra, reconhece e faz a ação, né, necessária para sair desse padrão. E aos poucos vai mudando, e ele tem noção de que isso vai durar a vida inteira. Então o livro, esse é um livro diferente dos outros, é um livro terapêutico mesmo. O Lobo da Estepe fez tanto sucesso, foi um best-seller na época, porque ele realmente traz uma mensagem diferente. Querendo ou não, esses livros mais realistas que só exploram você ser submetido à sua sombra, eles são bem realistas, realmente eles pegam muitas pessoas se identificam, mas eles passam uma mensagem pessimista no final. Você fala: cara, a humanidade é isso, né? Esse livro é diferente. Esse livro ele fala de uma faceta da humanidade também, e é possível.
né? Então a sugestão é, encontrem, né, cada um seu teatro mágico, explorem as portas dos desejos inexplorados, das faltas, né? Compensem, sejam menos rígidos, menos fanáticos, menos idealistas. Essa é a mensagem que esse livro passa. E por isso que eu deixei ele por último, porque ele é genial, né? Ele traz essa mensagem positiva, sem ser romântica. Ele é bem realista. Harry Haller não, de repente, entra e tudo está resolvido. Isso não existe. Essa solução, pregada aí por coachings, né? Ou por uma psicologia positiva, que é a terceira onda que está vindo aí muito forte, a negação da sombra. A gente não pode cair na cilada da negação da sombra, né? Ou de fórmulas prontas para o sucesso nas prateleiras de autoajuda. A gente tem que saber que é pesado, é difícil, bem possivelmente a gente fracasse, mas a gente vai tentando e a gente vai fazendo os movimentos. Menções honrosas aí, que eu não vou entrar, mas 1974 fala da sombra coletiva de governos totalitários, muito bom. Fausto, que vai falar aí da sombra também de um grande alquimista, que vai viver o sentimento, né? Esse daqui é a parte 1, depois tem a parte 2. Riquíssimo. Se eu não me engano, eu tenho um podcast sobre esse livro. No meu site, depois vocês podem olhar. Não, sobre Fausto. E a Divina Comédia, que é um grande processo de trabalho da sombra do próprio Dante Alighieri, né? Que foi cancelado na época, como eu falei mais tarde, foi exilado, e no exílio ele trabalhou a sombra de várias relações que ele tinha ali, que ele guardava muito sentimento, e ele processou através de uma ida ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. Genial, dificílimo de ler, é um livro chato, eu sempre cito ele porque ele é uma obra fantástica, mas esse livro aqui, de longe, é o mais difícil de todos que eu falei. Todos os outros são bem tranquilos. O mito de Balder, a ideia aqui é que Balder era um deus muito querido, muito amado, né? E o oráculo diz que ele vai morrer. E aí a deusa mãe dele, né, Frigga, ela vai e pede para todas as criaturas do mundo não fazerem mal a Balder para que isso não aconteça. E ela esquece de falar para o Fisgo, né, que é essa plantinha aqui. Ela fala, cara, isso nunca vai fazer mal ao meu filho, não vou pedir para ela. Mas aí tem um deus Loki, né, que é o deus traiçoeiro, da trapaça, o deus sombrio. O Loki chega e descobre que isso é algo que não prometeu não fazer mal. E aqui tinha uma competição que todo mundo ficava jogando arma, e flecha, e machado, e espada no Balder, e tudo refletia, nada pegava nele, ele ficava lá. E eles ficavam rindo. E aí Loki vai e pede para um deus cego. Esse mito é cheio de simbologia, infelizmente não dá tempo de explorar, mas ele pega e faz um dardo com o visgo, visgo e fisco, visco, são sinônimos da mesma plantinha, e pede para esse deus cego, aí ele fica invisível e guia a mão para atingir o coração de Balder, e mata Balder, e acontece toda uma tragédia, aí leva o Ragnarok, enfim, temas mitológicos. Mas é um mito que ensina assim, mesmo as coisas mais insignificantes, às vezes a gente não presta atenção e é exatamente aquilo que pode nos derrubar, né? Então não subestime nada. Aqui só alguns exemplos na pintura, né? Esse pintor Zdzisław Beksiński, ele pintando cenas de sonhos, cenas sombrias, O Pesadelo de Henri Fuseli, O Inferno Musical de Bosch, nas manifestações dessas temáticas, né? A sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência desta realidade sem despender energias morais. Mas nesta tomada de consciência da sombra, trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. Este ato é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento. E por isso, em geral, ele se defronta com considerável resistência. Enquanto, por um lado, o autoconhecimento é um expediente terapêutico,
por outro, implica, muitas vezes, um trabalho árduo, que pode se estender por um largo espaço de tempo. A gente já falou sobre essas ideias, né? Aí, esse período de descida e confronto com a sombra a gente chama de descida ao mundo inferior, catábasis, né, que em grego significa descida, mas que na mitologia significa essa descida ao Hades, né, onde vários mitos eles descem para realizar uma última tarefa. Aqui é o Caronte levando as almas. Só para finalizar então, pessoal, não há luz sem sombra, nem totalidade anímica sem imperfeição. A vida em sua plenitude não precisa ser perfeita, e sim completa. Isto supõe os espinhos na carne, a aceitação dos defeitos, sem os quais não há progresso nem ascensão. Essa frase pequena resume toda a ideia que a gente passou aqui. Agora, é claro que existem várias formas de sombra, vários tipos e aí seria várias outras palestras, né? Se a gente pegasse só a psicopatologia, por exemplo, as neuroses, né? Como elas nos têm, como o Jung disse que nós não temos complexos, os complexos nos têm, né? Porque eles nos possuem, eles têm poder sobre nós. E a gente precisa aprender a lidar, porque é essa luta, como vocês viram o Yoda ali lutando. A gente vive nessa luta metafórica, simbólica com essa sombra. Às vezes reconhecendo, às vezes não, ela batendo, nos derrubando, nos jogando para um lado e para o outro. Né? Mas no final é preciso reconhecer e colocar limite. E na imaginação ativa, normalmente a gente faz exatamente dessa maneira com a nossa sombra. Eu te reconheço como parte de mim, eu te honro, mas você não tem controle sobre mim. Né? Eu escolho não deixar você assumir o controle. E é isso que faz toda a diferença. Então a ideia dessa palestra é trazer uma ideia bem realista do que é a sombra, através desses clássicos, né? Além dos que eu mostrei aqui, todos esses que eu citei, e tantos outros, talvez até vocês tenham pensado, mas que existe sim uma forma de lidar com essa sombra. Né? Ela pode ter natureza pessoal e coletiva, ela tem relação íntima com nossos desejos e instintos, nós não podemos negá-los. Né? A forma que nos relacionamos com a sombra pode definir diversos aspectos da nossa vida. Quanto mais a reprimimos, mais ela se deforma e se volta contra nós. E o ideal para se ter uma psique saudável é buscar nos tornar conscientes da nossa sombra, integrando-a na medida do possível dentro dos nossos limites. Né? E aí a gente finaliza essa temática tão complexa, tão profunda, tão difícil, né? E algumas referências, todas eu citei aí, todas estavam já ditas, e contatos eu deixo para quem quiser, né? Alguma informação ou acompanhar. Eu vou postar essa palestra também no YouTube, não sei quando eu vou ter que editar e colocar, mas se quiserem indicar para alguém ver, né, ou rever alguma parte específica, ali você pode ver os slides, né, com calma.